Já vou colocar o nosso querido Klaus Richmann na tela, né? O Klaus que entrevistou o Yuri Alberto para a revista Placar. O Yuri Alberto é capa da Placar, meu irmão. Aliás, o Klaus foi um profeta, né? Porque o nosso querido Yuri Alberto, eu acho que quando o Klaus fez essa entrevista, não sei se estava voando como está hoje o Yuri Alberto, mas o Klaus acreditou no Yuri, como eu e a maioria dos cafezeiros. O Klaus acreditou no Yuri, falou: esse garoto tem potencial para ser capa da Placar. E eu sempre falei isso, né? Eu fiquei, desde o início do ano eu tenho falado, como é que o Yuri não é capa da Placar? Como é que o Yuri não é o nosso titular absoluto? Por que a torcida questiona? Hein, Klaus? E você foi visionário, cara. Você já sabia isso. Boa tarde, Klaus. Seja bem-vindo novamente ao nosso Almoço com a Fiel. Boa tarde, Samir. Boa tarde aos cafezeiros. És um canalha mesmo, hein? E comigo, já aproveitando o ritmo das piadinhas, comigo ele foi Yuri aberto, né? Abriu o coração ali para contar sobre as suas dificuldades, sobre os memes, sobre muita coisa legal aí que a gente pode compartilhar. E quem diria, né? Depois de, em janeiro, a gente viu um episódio tão peculiar, né? Tão difícil como o que ele viveu sendo chamado de burro, né? Pelo técnico Mano Menezes, ele terminaria o ano com a torcida. Eu já vi até alguns torcedores falando: Yuri, Yuri, não se vá, Yuri, pelo amor de Deus, não pode vender o Yuri, não pode vender o Yuri. Olha, futebol, a bola gira muito, muito rápido, as coisas mudam muito rapidamente mesmo. E foi uma aposta. Foi uma aposta, porque a entrevista ela foi realizada antes, né, das duas eliminações do Corinthians, tanto na Copa do Brasil como na Sula. Ele estava bem, vivia um bom momento, mas não nessa sequência, né, de gols e jogos que ele está, como ele agora deu essa... Ele nunca teve um mau momento também, ele nunca teve um mau momento, ele é maravilhoso, Júlio. Imagina, né? Mas porque para produzir revista é assim, né? Você sabe bem, jornal já é difícil. Imagina uma revista que vai sair em 2 semanas, né? 3 semanas depois. Tem que ser meio profeta mesmo, não tem jeito. Tem que usar ali um pouquinho de feeling, aposta. Tem que ter o feeling do Sanches Filho, aquele feeling de Sanches Filho, um pouco de profecia, porque pode dar certo, pode dar errado. Ano passado deu errado com o Renato Augusto chegando em baixa, né? Esse ano deu certo com o Yuri Alberto em alta. É assim, né? O futebol é dessa forma. Perguntou da música do Samir, do Mano Rivas, Yuri Alberto, quem é você? É capaz de fazer um golaço e tropeçar no próprio cadarço. E ele conta, né, sobre o tropeço no próprio cadarço. Ele fala do tropeço? O que ele fala, Klaus? Ele fala assim, ele usa até uma frase, ele fala: tem coisa que só acontece comigo. E ele explica que foi isso mesmo, que ele tropeçou no próprio cadarço, né? E ele falou assim: parece que eu tomei uma rapa, foi algo inacreditável, assim. E quando ele falou que no chão, ele pensou, quando ele caiu ali no gramado, na grama sintética do Allianz Parque, ele pensou: tem coisa que só acontece comigo. Na hora ele disse que já pensou isso. Então, são aquelas coisas quando o cara já está em uma fase, o cara já... A gente não tem nem ideia, né, do que passa na cabeça de um jogador no meio de um jogo, de uma situação de jogo, e o cara pensa isso, né? Coisa que só acontece comigo, e levantou já com essa frase na cabeça. Klaus, a entrevista já está disponível para ver? Onde posso acompanhar, Klaus? A entrevista, não, tem um corte, nós estamos soltando algumas prévias, né? Ontem entrou uma prévia que foi sobre o Yuri explicando sobre a situação com o Mano, né? Que eu acho que é um caso que todo mundo quer saber, né? Gostaria de saber sobre o que aconteceu, né, naquele momento. Ele já havia falado sobre, mas ele aprofundou um pouco mais sobre a situação envolvendo o Mano Menezes. E hoje entra mais um corte, amanhã provavelmente já o vídeo na íntegra no YouTube da Placar TV. É só digitar Placar TV, né, no YouTube, que você entra no canal e vai estar disponível lá a entrevista na íntegra. Mais ou menos 50 minutos de papo com o Yuri Alberto. Aqui, ó. Aqui tem um trecho, né, Klaus? Isso. Do Yuri. Ele fala sobre o que aqui, Klaus? Aqui sobre o Mano. Sobre o Mano.
Então vamos ouvir esse aquele trecho. episódio específico com o Mano Menezes, né, na beira do campo, que foi muito marcante, né, pela exposição, o modo como você foi exposto. Sim. E a maneira como você reagiu também, que foi muito pacífica, né? Sim. Sem reagir, né, de uma forma agressiva. O quanto esse episódio ele foi importante, foi um divisor de águas? Você considera que foi grave o que aconteceu ali? Sei que você é um cara, né? A gente até conversava, né? O Yuri é um bom menino, né? Talvez não guarde mágoas, mas certamente aprendizados ficam, né? Como é que você classifica esse episódio e ele foi um divisor de águas para sua vida? Cara, acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso e estou muito feliz de poder, de uma forma leve, poder comentar sobre isso, porque após o episódio isso me incomodava muito. Acho que até durante os jogos ali, quando alguns torcedores começavam a repetir o que ele tinha me falado aquele dia, me tocava muito, acho que me incomodava demais. E graças a Deus hoje eu tive essa resiliência de conseguir passar por mais essa. E foi um momento difícil, cara. A gente não estava tão bem ali Foi um jogo da Copa do Brasil ou do Paulista? Acho que foi do Paulista, São Bernardo. E aí, após aquilo, eu falei, cara, não é possível que eu escutei isso. E aí chegou durante o jogo assim, aí o Wesley meio que, tipo, ele meio que falou pro Wesley falar pra mim. Só que eu escutei e aí o Wesley não queria repetir o que ele falou. Aí eu falei assim, não é possível que ele falou isso, cara. E aí durante o jogo ali, eu muito estressado, muito nervoso, comecei a orar. Comecei a orar pra Deus me dar sabedoria. E aí, putz, cara, do jeito que eu tava ali, a cabeça a milhão, sabe? Parece que o jogo meio que ficou de lado, eu tava no meu mundo ali dentro do campo. E só orando e intercedendo para que eu tivesse sabedoria para passar por aquilo. E na hora que eu saí de campo, eu já saí, aí ele meio que veio falar comigo assim, não foi isso que você entendeu, eu entendi muito bem. E só peço que o senhor, que você me respeite e você nunca fale assim comigo, nunca mais fale assim comigo e tal. Ele, não foi bem assim, eu fui e sentei. E aí, acho que até dentro do clube tiveram outras pessoas que me perguntaram do que eu achei aquilo. Eu falei, pô, cara, acho que no momento do jogo ali, ele estava muito nervoso também e tal. Acabou acontecendo aquilo. Sei que ele pode ter interpretado muito mal ali, pode ter falado no momento errado, alguma coisa que ele... Não sei o que aconteceu, sabe? Mas é um cara que tá desculpado. Eu não guardo mágoa de ninguém, cara. Até o Felipe Melo, que um dia quase quebrou minha perna no jogo de Santos e Palmeiras. Pô, um cara que eu tenho um carinho imenso, cara. Por todos que já passaram, que têm passado na minha vida, eu tenho um carinho imenso por todos e não guardo mágoa de ninguém. Então é um cara que... Tive um aprendizado com ele curto no começo do ano, né? Que foi o Mano Menezes. Mas infelizmente aconteceu isso, mas cara, é vida que segue, isso foi importante para mim, pro meu amadurecimento. Vamos seguir aqui, tem mais um trechinho só desse vídeo, bem rápido, né, do Yuri completando essa situação. Assim, claro que fica mais grave o episódio porque deu para ouvir e tudo mais. Mas aconteceu semelhante com o Diniz e o Tietê daquela vez. Então, mas, verdade, eu lembro desse episódio, eu lembro também. Como que é, sem talvez a câmera, o áudio captar, assim, qual que é o limite? Porque a gente sabe, no passado a gente escutava coisas assim, então, cara, treinador com o juiz, treinador com o jogador. Hoje em dia tem um limite mais claro. Foi uma parada que, quando ele falou aquilo pra mim, ali no São Bernardo é tudo muito próximo. Então, tipo, cara, a torcida inteira do São Bernardo escutou. E aí depois, cada hora que eu tocava na bola, a torcida inteira começava a gritar, burro, burro, sabe? E, aquilo foi subindo, cara, e eu só comecei a orar e graças a Deus eu pude ter a sabedoria ali de passar por aquilo. Então o Yuri aí falou, né, com exclusividade, né, a Placar, né, e essa questão, o próprio Yuri, né, começa dizendo aí na resposta que a gente viu no vídeo, né, que ele ainda não havia, né, falado sobre o assunto abertamente, né, de uma maneira mais tranquila, enfim, e ele pôde, né, explicar essa situação aí com o Mano Menezes. O Yuri parece ser um cara muito bonzinho, né, Klaus? Ele parece um menino meio puro, assim, né? Até na hora de chutar o porco lá, você vê que ele foi meio bobão, assim, vou chutar uma toalha. Pô, era uma cabeça de... Mas quem também ia imaginar que era uma cabeça de porco, né? Mas o Yuri, até você me contou uns bastidores, né, Klaus? Ele chegou lá, deu camisa para todo mundo do Corinthians, né? Enfim, e me conta aí como é que foi, assim, os bastidores. É mascarado ou é bonzinho? Não, muito bonzinho. Yuri super receptivo.
não reclamou de absolutamente nada, né? Porque é chato, né? Convenhamos, né? Você bate ali quase uma hora de papo, aí arruma o microfone, né? Arruma o cenário, depois vamos pousar para as fotos, depois, né? Conversa um pouco mais ali em off, tudo. Ele em nenhum momento assim colocou limites, né? De horário, de tempo. Tô com pressa. É muito comum, né? Eu já cheguei para muitas entrevistas, o Samir também. 20 minutos, 25 minutos aqui, no máximo, tudo. O jogador tá com pressa, o jogador tem que tomar banho, ou o jogador demora, toma banho. Me lembro de uma entrevista que eu fiz no Rio de Janeiro que o jogador, ele foi tomar banho, né? Eu tinha vindo de viagem só para entrevistá-lo, o jogador foi me receber, né? Eu cheguei lá às 10, 10h30, tava combinado para quase meio-dia, o jogador foi me receber quase às 2 da tarde. Então, às vezes falta isso, né? Então, quando a gente encontra, eu acho que vale elogiar a conduta muito legal, assim, do Yuri, uma postura, não se chateou com nenhuma pergunta, viu, Samir? Porque poderia, né? Poxa, vocês estão tocando muito nesse assunto, né? A gente ficou insistindo no assunto do burro, né? A relação com o Mano, se tinha mágoa, se não tinha, é normal, né? O repórter fica ali tentando cutucar e ele, vamos mudar de... Nenhum momento, assim, sempre sorrindo, batendo papo numa boa. E muito sincero nas declarações. Ele não ficou, sabe, com dedos, assim, de falar sobre algum assunto, não falar. E deu para conversar, assim, sobre muitos assuntos com ele. Inclusive, ele já havia falado numa zona mista que ele, por pouco, bem pouco, não deixou o Corinthians, né? Ele tinha esse desejo, queria muito sair nessa última janela. Já havia falado para o empresário, já havia avisado a todos do seu staff que se tivesse uma proposta, se chegasse formalizando, sendo minimamente boa, ele queria ir, ele já tinha entendido que o ciclo havia acabado, e ele até explica, né, porque ele tem aquele problema, ele vai para o hospital de emergência, né, na partida contra o Grêmio, e ele tem que fazer uma cirurgia, né, para retirada da vesícula, né, e quando ele faz essa cirurgia, ele diz que ele está ali recebendo ali a anestesia, e aí ele dá um salto da cama e ele fala assim, e agora? E a janela de transferências? E aí o pai dele fala, fica quieto, você vai ser operado agora, esquece janela, esquece transferência. Então olha a preocupação dele, ele estava tão com o coração já fora do Corinthians, que mesmo no momento de operação ele lembra da janela, né? Então ele fala... E isso prova, né, Klaus, que até o rapaz me mandou um vídeo e me marcou, que ele acha que o Yuri está muito focado em fazer história no Corinthians, preocupado com os números. Eu, sinceramente, não acho isso. Eu tenho uma visão diferente. Eu não sei você no papo que você bateu com o Yuri, porque você ficou bastante tempo ali, né? A entrevista dura bastante. Mas a impressão que eu tenho, Klaus, é que ele quer ir embora e que na janela a Europa para ele é prioridade. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que o Yuri está querendo ir embora. Você acha que ele está querendo fazer história no Corinthians ou você acha que ele vai querer ir embora já na próxima janela ou na janela agora no meio do ano ou a de verão, né, lá da Europa, que é no final do ano agora, ou a de verão da Europa, que é no meio do ano, Klaus? Eu acho que ele quer ir. É claro, né, que o jogador sempre, né, fala controladamente assim, né, sobre isso, mas ele diz que se houver uma proposta boa para o Corinthians, né, interessante, ele gostaria de ir, porque ele tem esse sonho, né, de voltar a jogar na Europa. Foi muito curta a passagem dele pelo Zenit, né, não por culpa dele, mas por tudo que envolveu ali, né, aquele clima, o clima hostil, a guerra. Ele até explicou que os voos, né, que ele fazia no país, que duravam 1 hora e meia, passaram a durar 6 horas, 7 horas, e os aviões tinham que fazer rotas alternativas para fugir de potenciais alvos, né, de bomba. Então, foi um clima horrível, né? A filha dele não podia visitá-lo na Rússia. Então, ele tem esse sonho. Ele diz que tem uma tatuagem da Champions League, né, tem tatuado, né, o emblema, né, o emblema da Champions, né, no braço. Então, é um sonho muito grande que ele tem. E ele fala, cada ano que vai passando, eu vou ficando mais maduro para a Europa, mas também mais velho para cumprir esse sonho. Então, por isso que eu acredito que se houver uma proposta no final do ano, ele vai querer conversar e há uma boa possibilidade dele sair do Corinthians. Mas, assim, o que mais rolou assim, de interessante na entrevista, Klaus?
Olha, ele falou sobre a questão psicológica, né, que ele passou desde então a ser assistido, né, por uma psicóloga, que ele acredita que hoje, né, o trabalho mental é tão importante quanto o trabalho realizado, né, trabalho técnico do dia a dia, que isso para ele é um divisor de águas, né, que ele tinha muita dificuldade de se abrir, de contar sobre os seus problemas, de expor suas dificuldades. Ele até conta que teve uma vez que ele estava voltando de um jogo e ele teve uma crise de choro, né, com o pai, né, o pai sempre o acompanha, o leva todos os dias para os treinos, tudo, e ele foi buscá-lo no aeroporto, e ele começou a ter uma crise de choro, aí o pai falou, mas o que está acontecendo? Deixa eu te ajudar. Ele falou, eu não sei te dizer, eu não consigo me abrir. E essa questão psicológica para ele, assim, foi um divisor de águas, né, o ajudou muito a realmente conseguir, né, tá com um mental mais preparado, mais forte. Ele fala sobre seleção brasileira, que ele tem muito esse desejo, né, no coração de retornar à seleção. Ele acha que há uma geração muito boa, né? Ele que já jogou com o Paulinho na base do Atlético Mineiro, jogou com o Rodrigo, né, com o Vinícius Júnior, foi companheiro de todos esses jogadores. Ele acredita que a camisa 9 ela tá vaga ainda, é uma disputa vaga, e que ele pode ser esse cara, pode, né, quer pleitear essa vaga. Ele diz que ele não é 9, que ele não gosta de jogar centralizado, ele gosta de jogar, né, pelos lados, com mais liberdade. Elogia muito o Antônio Oliveira também, né, a relação que ele teve com o Antônio, que foi muito importante para essa virada, né, e apesar de não ter dado certo, né, no clube, para ele pessoalmente foi muito importante. E ele conta, né, sobre Europa também, que ele tem esse desejo de voltar. Ele cita que foi humilhado, né, ele cita por várias vezes esse termo, eu me senti humilhado. Ele disse que nos aquecimentos, quando ele isolava a bola, ou mesmo quando ele fazia gol, a torcida comemorava, né, com ironia, isso dava um sentimento para ele de humilhação, ele se sentia muito mal com isso. Então ele fala muito sobre esses aspectos, né, de como ele fortaleceu. Né, Klaus? Deu para perceber que o psicológico dele, assim, é um camarada que... Eu falava isso do Yuri, assim, né? Não sou psicólogo, mas eu reparei isso nele. O Yuri é o tipo de cara que, se tiver muita cobrança, o Yuri funciona mais no carinho. Se tiver muita cobrança, ele sente demais, né, Klaus? Exatamente. E ele fala isso, que só precisava de carinho e tal, que realmente... Vem cá, Yurizinho. Vem cá, Yurizinho, vem cá. Precisava de um carinho, tudo. Porque a nossa ideia era que ele reproduzisse uma imagem, né? Uma capa histórica da Placar, que o Edmundo está abraçando um ursinho de pelúcia, né? Esse é um bastidor para vocês. Só que ele falou, pô, vai pegar mal com a Fiel isso aí. Ele não quis fazer e a gente entendeu, né? Porque ele falou, pô, ficar abraçando ursinho e tudo é melhor não. Sabedoria o Yuri, hein, velho? Sabedoria do Yuri. A Placar estava na maldade com o Yuri. Mas por que vocês queriam dar um ursinho para ele abraçar? Porque o Edmundo, ele em 94, 95, tem uma capa da Placar que ele tá abraçando um ursinho, dizendo assim, o animal quer carinho, que ele só tomava porrada, né? E aí a do Yuri ia ser nessa linha, uma reprodução 30 anos depois, dizendo que o Yuri só precisava de carinho. Só que ele não quis fazer essa foto, ele achou que essa foto ia ser furada para ele, e teve sabedoria, né? Convenhamos. Vocês podiam ter me convidado e eu passando a mão na cabeça dele assim, entendeu? Ia ficar legal. Eu ia aparecer na capa da Placar, que ia ser histórico para mim, e eu fazendo um carinho. Eu fazendo uma coçadinha na cabeça dele, assim, com a funezinho do Yuri, entendeu? Que ele merece, o Yuri. Aliás, merece mesmo, porque uma coisa que ninguém pode falar do Yuri Alberto é que ele não é um cara esforçado e batalhador, e isso a torcida do Corinthians respeita. O problema dele são esses gols. Ô, Klaus, você perguntou para ele por que ele... uma coisa que me incomoda muito no Yuri Alberto, eu sempre falo isso, eu acho que ele deveria vigiar mais, né? Como o termo que o crente gosta de usar, ele deveria vigiar mais quando ele vai finalizar. Ele não precisa finalizar com o corpo torto, caindo, sabe? Ele não precisa. Pô, tu pegou a bola, eu já fui centroavante, eu tenho mais de 1000 gols no movimento lá no parque. Você não precisa ficar se expondo. Se você não está bem equilibrado ou com o corpo no posicionamento certo para bater, domina a bola, velho. Toca, tenta receber de volta. Eu acho que ele pecou muito nisso. Ele tentava umas finalizações todo torto. Você perguntou para ele sobre isso?
Perguntei, ele não aprofundou muito, viu, Samir? Mas ele falou que ele foi aconselhado a ter menos afobação, né? A tomar mais cuidado com a parte técnica, né? Não, se ele não está com o corpo tão bem encaixado, ali bem posicionado para tentar o chute, falou que isso hoje está sendo trabalhado com ele. Então, certamente alguém soprou, ó, se expõe menos, calma, Varão, para você não ter nenhum problema aí com a torcida, né? E evitar também os memes. Aliás, até os memes, ele deu risada, falou que não liga, falou que viu, né? Falou viu vários, os memes chegam para ele, acabam pipocando, que até os jogadores do elenco mandam no grupo de WhatsApp deles, ficam mandando para ele tudo. Então, ele falou que não liga, que tira sarro também, tira sarro do Garro, né? De outros jogadores, tudo. Então, até essa questão ele lida bem, né? Lida tranquilo. Falou sobre o Depay, sobre a parceria com o Depay. Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Do Depay, o que ele falou? Ele falou que o gol que o Depay lança ele, né, dá o tapa para ele, e ele foi o gol contra que o Depay dá a primeira assistência pelo Corinthians, quando ele encontra, né, o Yuri cara a cara, assim, o Yuri só cara a cara com o goleiro, ele dá o tapa, né, na saída do goleiro. Ele falou que esse gol já é fruto de um entendimento no treino. Ele já tinha ensaiado exatamente essa jogada. Foi contra o Inter. Mas o mérito não é meu, não. É do Diego aqui, que já lembrou de cara, o Tiringa. Aí ele disse que eles têm se entendido muito bem, mas que a comunicação, quem ajuda eles ali é o Coronado, que fala inglês, né? E tenta ser um tradutor ali, né? Fica tentando ajudar para que eles possam conversar, se entender, combinar jogadas.